Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária e estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. A fotografia entre livros. A casa permanecia quieta na rua antiga, como se tivesse aprendido a respirar devagar com o passar dos anos. As paredes guardavam o tom suave de tinta envelhecida e as janelas de madeira ainda rangiam quando o vento da manhã passava por elas. Do lado de fora, a mangueira no quintal continuava firme espalhando sombra sobre parte do telhado, exatamente como fazia quando Clara e Márcia eram crianças. Naquela manhã, o portão abriu com um estalo familiar. Clara foi a primeira a entrar no quintal. Caminhou alguns passos devagar, observando cada canto como se estivesse confirmando que tudo ainda estava ali. O banco de cimento perto da árvore, o pequeno caminho de pedras que levava até a porta da cozinha, o vaso grande que um dia já teve flores. Atrás dela, Márcia carregava uma caixa vazia e um molho de chaves. Engraçado, disse Márcia, olhando em volta. Parece menor. Clara sorriu de leve. Ou talvez a gente tenha ficado maior. A chave girou na fechadura com alguma resistência, como se a casa estivesse acordando depois de um longo sono. A porta abriu devagar, liberando um cheiro conhecido. Madeira antiga, livros e algo levemente adocicado que parecia ter ficado preso no tempo. Elas entraram. A sala ainda guardava muitos dos móveis antigos. O sofá coberto por uma manta clara, a estante de madeira escura e o relógio de parede que agora estava parado, marcando 13h17, um horário que ninguém lembrava exatamente quando havia se congelado. Márcia colocou a caixa no chão. Bom, disse ela soltando um suspiro pequeno. Vamos começar. Clara assentiu. A tarefa parecia simples. Separar o que ficaria, o que seria doado e o que já não fazia sentido guardar. Mas as casas antigas nunca colaboram muito com tarefas objetivas. Cada gaveta aberta trazia uma pequena interrupção. Uma toalha bordada pela avó. Um caderno de receitas com manchas de farinha. Um envelope com cartões de Natal antigos. E cada objeto vinha acompanhado de uma pausa. Às vezes um sorriso. Às vezes silêncio. Mas o clima da manhã era leve, surpreendentemente leve. Talvez porque já tivesse passado tempo suficiente. Talvez porque algumas lembranças, quando amadurecem, perdem o peso e ficam apenas com a forma. Depois de organizar parte da sala, Clara decidiu subir para o antigo quarto que um dia havia sido o escritório do pai. Márcia preferiu começar pela cozinha. Se eu desaparecer, provavelmente estou tentando decidir se algum desses potes ainda presta, disse Márcia. Clara riu. Conhecendo você, vai acabar levando metade. A escada rangia do mesmo jeito de sempre. Cada degrau produzia um som diferente, quase como uma sequência conhecida que Clara ainda reconhecia sem pensar. O corredor do andar de cima estava mais silencioso que o resto da casa. A porta do antigo escritório permanecia entreaberta. Quando Clara entrou, percebeu que quase nada havia mudado. A mesa ainda estava encostada perto da janela. A cadeira de madeira continuava ali. E uma estante grande ocupava praticamente toda a parede lateral. Livros. Muitos livros. Alguns inclinados, outros empilhados de forma improvisada. Clara passou os dedos pelas lombadas, lendo títulos antigos que pareciam ter esperado por anos apenas para serem reconhecidos novamente. Ela puxou um dos livros com cuidado. Uma pequena nuvem de poeira subiu no ar. Ao abrir o volume, algo deslizou lentamente de dentro dele. Uma fotografia. Ela caiu no chão com um movimento suave. Clara se abaixou para pegá-la. Era uma foto antiga de bordas ligeiramente amareladas. Na imagem, duas meninas estavam sentadas no mesmo banco de cimento do quintal. Uma delas segurava um copo de suco. A outra parecia estar rindo de algo fora do enquadramento. Clara reconheceu imediatamente. Ela mesma. E Márcia. As duas tinham talvez 8 e 10 anos. Clara ficou parada por alguns segundos. Não havia tristeza naquele momento. Apenas uma sensação curiosa, quase tranquila. Como se estivesse observando um pedaço da própria história através de uma janela limpa. Na cozinha, Márcia havia aberto quase todos os armários. Impressionante, murmurou ela. Como alguém consegue guardar tantos potes sem tampa correspondente? Ela segurava 2 recipientes diferentes, tentando encaixar uma tampa que claramente não pertencia a nenhum deles. Nesse momento ouviu passos na escada. Clara apareceu na porta da cozinha segurando algo na mão.
Olha o que eu achei. Márcia se aproximou. Clara entregou a fotografia. Márcia levou alguns segundos para reconhecer. Então soltou uma pequena risada. Meu Deus! Ela aproximou a foto da janela. Eu lembro desse dia. Lembra? Perguntou Clara. Mais ou menos. Márcia inclinou a cabeça observando melhor. Foi o dia em que a gente tentou fazer limonada sozinha. Clara começou a rir. Verdade. E colocou sal no lugar do açúcar. A gente ainda tentou fingir que estava bom. Márcia continuou olhando para a fotografia. Mas o sorriso dela agora era diferente. Mais suave. Engraçado, disse ela. Na época parecia um desastre enorme. Clara apoiou o ombro no batente da porta. Hoje parece só uma história. Márcia assentiu. Acho que a maioria das coisas vira isso. Ela colocou a foto sobre a mesa por um momento. O silêncio que seguiu não era pesado. Era o tipo de silêncio que aparece quando duas pessoas compartilham a mesma lembrança e não precisam explicar muito. O resto da manhã passou entre caixas abertas e pequenos achados inesperados. Um álbum de viagens antigas. Cartas que ninguém lembrava exatamente quem tinha escrito. E alguns objetos curiosos que nenhuma das duas sabia se pertenciam realmente à casa. Em determinado momento, Clara voltou ao escritório para continuar mexendo na estante. Enquanto organizava os livros, encontrou outros pequenos papéis guardados entre páginas. Bilhetes, marcadores improvisados, receitas escritas à mão, mas nenhuma outra fotografia. Aquela parecia ter sido colocada ali de propósito. Ela ficou pensando nisso por alguns segundos. Talvez o pai tivesse guardado, talvez a mãe, ou talvez alguém tivesse apenas usado a foto como marcador de página e esquecido. Curiosamente, o motivo já não importava muito. Clara pegou a fotografia novamente e desceu as escadas. Márcia estava agora sentada à mesa da cozinha cercada por pilhas organizadas de utensílios. Descobri 3 coisas, disse Márcia. Primeiro, metade disso vai para doação. Segundo, a gente realmente tinha muitos potes. Terceiro, eu definitivamente vou levar a chaleira azul. Clara colocou a fotografia de volta sobre a mesa. Justo. Márcia observou a imagem novamente. Depois ficou alguns segundos em silêncio. Sabe o que é estranho? Disse ela. O quê? Eu lembrava desse tempo de um jeito meio pesado. Clara puxou uma cadeira. Como assim? Márcia pensou antes de responder. Como se tudo fosse mais complicado do que realmente era. Ela tocou de leve a borda da foto. Mas olhando agora parece que a gente também ria bastante. Clara assentiu devagar. A gente ria. Márcia respirou fundo, mas sem tristeza. Acho que a memória faz isso às vezes. O quê? Demora um pouco até separar o que realmente doeu do que apenas aconteceu. Clara ficou olhando a fotografia também. A imagem não parecia mais um fragmento distante. Parecia apenas parte de uma história grande, uma que agora podia ser lembrada sem pressa. Quando o sol começou a inclinar no céu da tarde, as caixas já estavam quase todas organizadas. A casa parecia um pouco mais vazia, mas também parecia mais leve. Márcia fechou a última caixa da cozinha. Quem diria, disse ela. Sobrevivemos ao primeiro dia. Clara sorriu. Ainda falta o sótão. Márcia fez uma expressão dramática. Não vamos estragar o clima. As duas riram. Clara pegou a fotografia que ainda estava sobre a mesa. Acho que vou ficar com essa. Márcia assentiu imediatamente. Claro. Clara olhou para a imagem mais uma vez. As duas meninas na foto ainda estavam rindo de algo que a câmera nunca capturou. E talvez isso fosse perfeito assim. Porque algumas lembranças não precisam ser totalmente explicadas. Basta saber que elas aconteceram. Clara colocou a fotografia dentro do bolso do casaco. Então as duas caminharam até a porta da frente. Antes de sair, Márcia olhou para a sala mais uma vez. Sabe, disse ela. Acho que essa casa fez um bom trabalho. Clara inclinou a cabeça. Em quê? Márcia sorriu. Em guardar as coisas até a gente estar pronta para lembrar delas direito. Clara olhou ao redor da sala silenciosa. O relógio ainda marcava 13h17. Mas de alguma forma, parecia que o tempo tinha voltado a andar. Ela apagou a luz. E as duas fecharam a porta com cuidado, não como quem abandona um lugar, mas como quem agradece por tudo o que ele já guardou. A porta se fechou com um som suave, quase respeitoso. Clara ainda ficou alguns segundos parada na varanda olhando para o quintal.
A mangueira balançava levemente com o vento da tarde e algumas folhas secas se arrastavam devagar pelo chão de cimento. Márcia já havia descido os 2 degraus da varanda quando percebeu que a irmã ainda não a acompanhava. O que foi? Perguntou. Clara olhou para a árvore. Nada. Respondeu com um pequeno sorriso. Só estava pensando que ela cresceu mais. Márcia voltou alguns passos e também olhou. Ou talvez a gente só tenha parado de medir. Clara riu. Elas caminharam até o portão. Mas antes de sair para a rua, Márcia parou novamente. Amanhã a gente volta. Clara assentiu. Ainda tem muita coisa lá dentro. Márcia fez um gesto largo. O sótão, o quarto da mãe, aquele armário que ninguém abre há uns 15 anos. Elas fecharam o portão e seguiram pela rua, tranquila, deixando a casa descansar novamente por mais uma noite. Na manhã seguinte, o sol apareceu cedo, atravessando as janelas altas da casa com uma luz clara que fazia a poeira no ar parecer quase dourada. Clara chegou primeiro. Desta vez ela entrou com mais familiaridade, como se a casa já tivesse entendido a visita do dia anterior. Poucos minutos depois, o portão abriu novamente. Márcia entrou carregando 2 coisas importantes: café e pão. Eu trouxe reforços, anunciou ela. Clara apareceu na cozinha. Você percebeu que estamos limpando uma casa que está prestes a ser vendida, certo? Márcia colocou a sacola sobre a mesa. Sim. E mesmo assim trouxe café para 2 dias de trabalho. Clara, disse Márcia abrindo o pacote de pão. Nenhuma limpeza de casa antiga deve ser feita sem café adequado. Clara não teve argumento contra isso. Elas comeram ali mesmo na mesa da cozinha. A luz da manhã entrava pela janela acima da pia, iluminando a chaleira azul que Márcia já havia separado no dia anterior. Eu realmente vou levar essa, disse Márcia apontando para ela. Eu nunca duvidei. Depois do café, elas dividiram novamente as tarefas. Clara ficou responsável pelo corredor e pelos quartos. Márcia decidiu enfrentar o sótão. Se eu não descer em 1 hora, disse ela segurando a lanterna do celular, eu presumo que você encontrou aranhas. Ou memórias muito pesadas. Clara levantou uma sobrancelha. Aposto nas aranhas. Márcia subiu a escada estreita que levava ao sótão. O lugar estava exatamente como ela lembrava. Cheio de caixas, malas antigas e móveis que haviam sido aposentados ao longo dos anos. Mas havia algo curioso naquilo. O sótão não parecia abandonado. Parecia apenas cheio de pausas. Márcia começou a abrir algumas caixas. Revistas antigas. Um rádio pequeno que provavelmente já não funcionava. Um conjunto de brinquedos que pertencera a Clara quando era pequena. Ela sorriu ao encontrar um boneco de plástico com um braço torto. Clara, gritou do alto. O que foi? Seu boneco ainda está aqui. Ele perdeu o braço em 1997. Pode jogar fora. Jamais. Isso é patrimônio histórico. Clara riu lá de baixo. Enquanto isso, no corredor, Clara abriu a porta do antigo quarto da mãe. O quarto ainda tinha o mesmo cheiro suave de sabonete e talco. As cortinas estavam fechadas, mas quando Clara as abriu, a luz invadiu o ambiente com delicadeza. Ela caminhou devagar pelo quarto. Sobre a cômoda ainda havia um pequeno porta-retratos vazio. Clara abriu algumas gavetas. Lenços. Botões guardados em pequenos potes. Um caderno de capa simples. Ela abriu o caderno. Não era um diário. Eram listas. Listas de compras. Anotações sobre contas da casa. Algumas receitas escritas com letra calma. Clara virou mais algumas páginas. No meio do caderno havia uma anotação pequena. Apenas uma frase. Comprar mais limões. As meninas ainda querem tentar fazer limonada. Clara ficou olhando aquela linha por alguns segundos. Um sorriso silencioso apareceu. No sótão, Márcia estava empilhando algumas caixas quando encontrou uma mala antiga de couro. Ela abriu com alguma dificuldade. Dentro havia álbuns de fotografia. Clara, chamou novamente. O que agora? Acho que encontrei. Tipo, 50 versões da nossa infância. Clara subiu as escadas alguns minutos depois. As duas sentaram no chão do sótão, cercadas pelos álbuns. Márcia abriu o primeiro. Fotos de aniversários. Passeios simples. Dias comuns no quintal. Clara virou uma página e reconheceu algo imediatamente. Olha. Era outra foto do banco de cimento. Mas dessa vez as duas estavam um pouco mais velhas. Talvez 12 e 14 anos. Márcia observou com atenção. A gente passava muito tempo nesse banco. Era o melhor lugar do quintal. Ainda deve ser.
Elas continuaram folheando o álbum. O curioso era que nenhuma das fotos parecia dolorosa agora. Algumas traziam lembranças mais complicadas. Alguns períodos difíceis. Mas o tempo tinha feito um trabalho silencioso. As imagens não carregavam mais peso. Carregavam contexto. E carinho. Depois de um tempo, Márcia fechou o álbum. Sabe de uma coisa? O quê? Acho que vender a casa não é exatamente um fim. Clara olhou em volta. Não. Márcia balançou a cabeça. Acho que é só abrir espaço para que ela continue, sendo uma história boa. Clara ficou em silêncio por um momento. Depois assentiu. Talvez seja isso mesmo. No final da tarde, o trabalho estava quase terminado. As caixas estavam empilhadas na sala. Os objetos separados. A casa mais silenciosa do que antes, mas curiosamente mais leve. Márcia caminhou até a porta do quintal. Vamos ver o banco. Clara sorriu. Claro. As duas atravessaram o pequeno caminho de pedras. O banco de cimento ainda estava ali, um pouco gasto pelo tempo. Elas se sentaram. O mesmo lugar da fotografia. O mesmo lugar de muitas conversas esquecidas. O vento passou devagar pelas folhas da mangueira. Márcia olhou para o quintal. Engraçado. O quê? Eu achei que vir aqui fosse ser muito mais difícil. Clara pensou por um instante. Talvez fosse se a gente tivesse vindo antes. Márcia assentiu. O silêncio que veio depois era confortável. O tipo de silêncio que só aparece quando o passado já encontrou o lugar certo, dentro da memória. Clara colocou a mão no bolso e tirou a fotografia que havia encontrado entre os livros. As duas meninas continuavam rindo no banco. Márcia inclinou a cabeça para olhar melhor. Sabe, disse ela. Acho que essa foto explica muita coisa. Como assim? Mesmo quando a gente não lembrava direito, a gente ainda era isso. Clara observou a imagem mais uma vez. Depois guardou-o novamente no bolso. O sol começava a baixar atrás das casas da rua. A luz da tarde espalhava tons dourados pelo quintal. Márcia levantou devagar. Vamos. Clara também se levantou. Antes de sair, ela olhou para o banco mais uma vez. Alguns lugares guardam histórias. Outros guardam versões inteiras de quem fomos. E aquela casa antiga tinha feito exatamente isso sem pressa, sem ruído. Apenas esperando o momento certo para que duas irmãs pudessem voltar. Olhar para trás e perceber que algumas lembranças, com o tempo, deixam de doer. Elas apenas ficam, como uma fotografia esquecida, entre livros. Nos dias seguintes, Clara e Márcia voltaram algumas vezes à casa. Cada visita parecia um pouco diferente da anterior. No primeiro dia havia curiosidade. No segundo havia organização. Agora havia uma espécie de despedida silenciosa começando a se formar. A casa já estava quase vazia. As estantes haviam sido esvaziadas, as gavetas fechadas pela última vez e muitas caixas já tinham seguido novos destinos. Algumas para suas próprias casas, outras para doações, outras simplesmente para encerrar ciclos. Estavam apenas alguns objetos espalhados pela sala, e uma sensação tranquila de missão quase concluída. Naquela tarde, a luz entrava pelas janelas de forma mais suave, como se o próprio dia estivesse desacelerando junto com elas. Márcia caminhava pela sala, segurando uma pequena caixa. Última caixa, anunciou. Clara, que estava dobrando uma manta antiga do sofá, levantou os olhos. Mesmo. Márcia colocou a caixa sobre a mesa. Dentro dela havia apenas alguns itens pequenos que ainda não tinham destino claro. Um chaveiro antigo. Um relógio de pulso que já não funcionava. Alguns botões soltos. E um livro. Clara franziu levemente a testa. Esse livro não estava na estante. Márcia pegou o volume e observou. Estava no fundo de uma caixa do sótão. Clara se aproximou. Era um dos livros que o pai costumava ler nas tardes de domingo. A capa estava um pouco desgastada e as páginas tinham o tom amarelado que o tempo deixa nas coisas que são muito manuseadas. Márcia abriu o livro com cuidado. Algo deslizou lentamente de dentro dele. Outra fotografia. Ela caiu sobre a mesa. Clara ficou em silêncio por um segundo. Márcia pegou a imagem. Olha isso. Clara se aproximou. A fotografia era maior que a primeira que haviam encontrado. Nela estavam 4 pessoas sentadas no banco de cimento do quintal. Clara e Márcia ainda eram pequenas. Entre elas estavam os pais. A mãe segurava um copo de limonada. O pai parecia estar dizendo algo que fazia as duas meninas rirem. Era um momento simples. Nada de poses perfeitas. Nada de cenário preparado.
Apenas uma tarde comum. Mas havia algo incrivelmente vivo naquela imagem. Márcia passou o dedo pela borda da fotografia. Eu não lembrava dessa. Clara também não. Mas ao olhar para a imagem algo curioso aconteceu. Pequenos fragmentos começaram a voltar. O cheiro dos limões. A mãe rindo quando as meninas fizeram careta com a primeira tentativa de limonada. O pai dizendo que erros também são parte da receita. Clara respirou fundo. Não havia tristeza naquele momento. Havia uma espécie de calor no peito. O tipo de emoção que aparece quando a saudade já não machuca, apenas abraça. Márcia sorriu devagar. Acho que essa é a verdadeira fotografia, entre livros. Clara inclinou a cabeça. Como assim? A outra mostrava a gente rindo. Márcia levantou levemente a foto nova. Essa mostra por quê. As duas ficaram olhando a imagem por alguns segundos. Então Márcia teve uma ideia repentina. Espera aqui. Ela saiu da sala rapidamente. Clara ouviu o som da porta do quintal abrindo. Alguns instantes depois, Márcia apareceu novamente. Vem comigo. Clara seguiu até o quintal. O banco de cimento ainda estava lá, iluminado pela luz suave do fim de tarde. Márcia se sentou de um lado. Senta. Clara riu. Você está planejando recriar a foto? Talvez. Clara se sentou ao lado dela. Márcia segurou o celular e olhou para frente. Não vai ficar igual, disse. Ainda bem, respondeu Clara. Márcia estendeu o braço e tirou uma foto. As duas apareceram na tela, sentadas no mesmo banco. Mais velhas, claro, com algumas linhas no rosto que não existiam antes, mas com o mesmo tipo de riso leve que existia na fotografia antiga. Márcia olhou para a tela. Olha só, Clara observou. Por um momento, as duas fotos pareciam conversar entre si. A antiga e a nova. O passado e o presente. E nenhuma delas parecia triste. Márcia guardou o celular. Pronto. Pronto o quê? Agora a casa tem duas versões da mesma história. Clara apoiou as mãos no banco e olhou para o quintal. O vento passava devagar pelas folhas da mangueira. Algumas delas caíram no chão com movimentos preguiçosos. Sabe, disse Clara. Acho que eu estava com medo de vir aqui. Márcia virou o rosto. Eu também. Achei que fosse doer mais. Márcia pensou por um instante. Talvez tenha doído um pouco. Clara assentiu. Mas não agora. Não agora. O silêncio que veio depois era cheio de algo difícil de explicar. Não era apenas paz. Era uma sensação de conclusão. Como se aquela casa tivesse finalmente entregado tudo o que ainda precisava ser lembrado. Alguns minutos depois, elas se levantaram. A casa estava pronta. As chaves estavam sobre a mesa da sala. Márcia pegou a fotografia antiga da família inteira e colocou cuidadosamente dentro da bolsa. Clara guardou a primeira fotografia no bolso das duas meninas rindo. Antes de sair, Clara olhou pela última vez para a sala. Agora quase vazia, mas curiosamente cheia de histórias. Márcia ficou parada na porta. Você acha que alguém vai ser feliz aqui? Clara olhou ao redor. Depois sorriu. Acho que essa casa já ensinou bem como fazer isso. Márcia assentiu. Ela apagou a última luz. As duas saíram para a varanda. O céu começava a ganhar o tom suave do entardecer. Quando fecharam a porta, não parecia um adeus definitivo. Parecia apenas o fechamento tranquilo de um capítulo bem vivido. Enquanto caminhavam até o portão, Clara tocou o bolso onde estava a fotografia. Algumas lembranças ficam guardadas em caixas, outras em livros. Mas as mais importantes acabam encontrando um lugar mais simples e duradouro. Elas ficam dentro da gente. E com o tempo, quando finalmente deixam de doer, viram exatamente aquilo que sempre deveriam ter sido. Histórias boas de lembrar.